Glória a Deus, quero pedir para o irmão colocar ali a nossa homenagem do dia de hoje, que é o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para cada papai que aqui está, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aí está a nossa homenagem, feliz Dia dos Pais. Pai é o primeiro e melhor amigo. Glória a Deus, o Pai é o nosso primeiro e melhor amigo. A Bíblia traz para nós essa revelação, irmãos, que educar os filhos é um compromisso e uma responsabilidade dada por Deus aos pais. Não é às mães, mas é aos pais que Deus dirige essa responsabilidade da educação dos filhos e da condução da família como sacerdote do lar. O que é um sacerdote? A Bíblia diz que o pai é o sacerdote do lar. O sacerdote é aquele que traz o ensino, que traz a palavra de Deus, que traz a educação, o direcionamento, a visão para aquela casa. Então essa responsabilidade é uma responsabilidade dos pais. Educar filhos é uma responsabilidade primeiro dos pais e depois adjuntamente das mães, como uma equipe de uma só carne. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É tão importante, irmãos, nós termos isso em mente, que nós como pais não podemos e não devemos irritar os nossos filhos, mas devemos criá-los na admoestação, na instrução e no conselho do Senhor. Existem tantas pessoas que ficam com ansiedade para logo poderem ter maioridade, para que possam sair daquele ambiente, porque o ambiente da casa, muitas vezes, ao invés de ser um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de saúde emocional e espiritual, produzido pelo sacerdócio daquela casa, é, ao contrário disso, um ambiente de opressão, um ambiente de palavras negativas, palavras ruins, e tanto o moço quanto a moça, muitas vezes, ele espera ansiosamente o tempo em que ele possa dar um jeito de fugir daquele local, porque aquele é um ambiente tóxico, mas que as nossas casas não sejam assim, que as nossas casas sejam um refúgio, sejam um lugar de paz, um lugar de acolhimento, um lugar de alegria, um lugar onde nós encontramos, quando recorremos, a paz para os nossos corações. Eu creio que é assim que todo filho deve olhar para a casa do seu pai, e que isso possa ser também uma realidade nas nossas vidas. Outra coisa que nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo aqui na igreja um discipulado com alguns homens, vamos abrir novamente o ano que vem para outros homens poderem fazer esse discipulado que tem sido muito precioso, que é cada homem um guerreiro. E agora nós estamos no livro azul, na lição em que nós estudamos sobre casamento e criação de filhos, e tem sido muito precioso. E nós aprendemos ali também que as crianças constroem sua autoimagem a partir do que acreditam que seus pais pensam delas. Escute bem como isso é importante. As crianças constroem sua autoimagem a partir do que imaginam, do que pensam que os seus pais pensam sobre elas. Provérbios capítulo 17, versículo 6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, verdadeiramente, nossos pais são nossos primeiros e melhores amigos, são verdadeiramente nossos heróis. E hoje pela manhã, eu estava lá de manhã bem cedo, antes do nosso primeiro culto aqui, orando, estudando a palavra, e a Helena, minha filha, entrou bem cedo lá no meu escritório, e me saudou, me cumprimentou pelos dias dos pais, e disse assim para mim: pai, você é meu herói sem capa. Eu falei: mas sem capa, filha? É, porque os heróis têm capa, e você não tem capa. E aí eu fiquei pensando, mas eu vou orar para Deus me dar uma capa. Aleluia. Porque a capa, ela é uma figura do poder, da autoridade que está sobre aquela pessoa. E Elias tinha uma capa, tanto que
o seu filho na fé, o Eliseu, foi acompanhando os seus passos, acompanhando o seu discipulado, a sua vida, justamente para pegar a sua capa. Então, esse negócio da capa é bem significativo, especialmente essa responsabilidade que nós temos de passar o legado, de passar essa autoridade, de passar esse poder, essa graça para a vida dos nossos filhos, né? Diz a Bíblia que ele acompanhou e ele ficou com a capa caiu, ele vestiu a capa e ele saiu abrindo as águas do Rio Jordão, para a glória do Senhor nosso Deus, amém, irmãos? Então, isso é tão rico, tão maravilhoso, porque os pais, a paternidade, não só reafirma a masculinidade nos filhos homens, porque os filhos homens se espelham e olham para o pai, como também o papai, e não a mamãe, mas o papai, reafirma a feminilidade das meninas, das moças. E isso é muito importante. Eu e a Helena temos tido momentos especiais de pai e filha, criado um ambiente de confiança em que nós saímos, às vezes jantar fora, só eu e ela, às vezes fazer alguma atividade divertida, muitas vezes sentamos para ler a Bíblia, para compartilharmos a sabedoria que vem da parte de Deus, e esses momentos têm sido muito especiais nas nossas vidas, têm feito toda a diferença. Outra coisa importante, que é um princípio espiritual, é que as palavras ditas a uma criança determinarão o seu destino. As palavras ditas a uma criança determinarão o seu destino. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E isso é muito importante, irmãos. É importante nós refletirmos sobre o que nós estamos falando sobre os nossos filhos. Quando os filhos são pequeninos, eles estão sob o nosso controle, e até uma idade eles têm que ser controlados, eles precisam de limite, eles precisam de controle, eles não sabem fazer as coisas sozinhos, não sabem tomar decisões sozinhos, muitas vezes nem atravessar uma rua sozinhos é perigoso, então a gente precisa estar controlando. Mas à medida em que eles vão ficando adolescentes, é necessário que nós venhamos deixando o controle de lado e colocando sobre eles responsabilidades, que eles possam assumir as responsabilidades, porque eles vão, inevitavelmente, decidir sobre as suas próprias vidas. Assim como nós, adultos, decidimos sobre as nossas vidas o que queremos, nossos filhos também vão decidir. E se nós continuarmos tentando controlá-los, eles vão decidir coisas importantes, muitas vezes longe das nossas vistas, e talvez envolvendo álcool, drogas e amizades ruins, sexo, coisas ruins. Então é melhor nós irmos passando o controle para eles, e ao invés de termos uma atitude controladora, uma atitude para que possamos treiná-los, através do nosso ensino e das nossas palavras, e das nossas perguntas, treiná-los para que eles tenham sabedoria e saibam como agir mediante a vida, para que possam se desenvolver na tomada de decisões e tudo isso que a vida adulta traz. Deus faz isso conosco. Deus é nosso Pai, mas Ele jamais tira de nós o domínio e o controle, somos nós que controlamos a vida. Deus poderia, como onipotente, como todo-poderoso, nos obrigar a fazer as coisas, mas Ele não nos obriga. Ele poderia nos enfeitiçar, porque Ele tem todo o poder, simplesmente colocar uma feitiçaria na tua mente, e você se tornar da noite para o dia um filho obediente. Mas isso não teria nada a ver com o amor, porque quando você tira de uma pessoa a liberdade de escolha, ao mesmo tempo você tira dela a habilidade de amar. E Deus nos deu o livre-arbítrio por isso. O livro de Provérbios é um livro que mostra a intenção do Pai Celestial em nos abençoar através da sua sabedoria e do seu conhecimento. Várias passagens ali do livro de Provérbios vai dizer assim: filho meu, ouça o ensinamento do Pai, ouça, guarde no teu coração, pratique as minhas palavras. Se você praticar essas palavras, se você pensar nestas coisas, você será bem-sucedido. Então Deus tem isso e Deus dá para nós, mas a decisão de fazermos ou não fazermos é nossa. E muitas vezes, como filhos de Deus, nós não fazemos, e porque não seguimos o conselho do Pai, quebramos a cara,
porque o nosso Deus e Pai tem muita experiência, sim ou não, irmãos? E a gente quebra a cara, e quando a gente quebra a cara, Ele vem através do Espírito Santo e pergunta a nós: foi boa essa tua atitude? Está sendo produtivo esse teu pecado? Está sendo produtiva, está sendo útil essa tua obstinação nesse caminho? Quais são os resultados? Em que isso vai dar? E Ele nos ensina a pensar. Da mesma maneira, nós precisamos ensinar os nossos filhos a pensar, para que eles sejam felizes, bem-sucedidos e abençoados. Na Bíblia eu encontro um homem chamado Josué, e nós vamos falar dele, falando aqui sobre paternidade e paternidade divina. E Josué, ele foi um rapaz, um moço muito feliz. E há uma diferença muito grande quando as pessoas são felizes, irmãos. Por isso que eu digo, nós precisamos produzir em nossas casas um ambiente de felicidade. Não pode ser uma pessoa cri-cri, sarna, que irrita os filhos, que irrita os pais, só para ver os filhos ficarem irritados, só para ver a esposa ficar irritada. Não, mas produzir um ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente de alegria. Porque como eles vão ser felizes e reproduzir felicidade se eles não têm felicidade, um padrão dentro do lar, dentro da casa? Se dentro da casa, ali pessoas negativas, pessoas reclamonas, reclamando de tudo, reclamando disso, reclamando daquilo, como que os filhos vão ter uma visão otimista sobre a vida, um olhar bom, um olho bom? Porque Jesus disse isso: se o teu olho for mau, todo o teu ser será uma treva, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luz, você será iluminado. Então, a nossa paternidade determina essas coisas na vida dos nossos filhos. E aí a gente se encontra com esse jovem aqui, com esse moço, Josué, e também o seu amigo Calebe. Diz a Bíblia Sagrada que neles houve um espírito diferente, porque eles foram espiar a terra dos 12 espias. Esses 2 foram espiar a terra, mas tiveram um parecer diferente dos outros espias, porque eles olharam positivamente para a vida. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos olhar positivamente para a vida. A gente volta para casa e a gente traz lá do trabalho as nossas pressões, traz lá do trabalho os nossos problemas, a nossa carga emocional, e nós entramos dentro da nossa casa e às vezes a gente destila ali, a gente larga ali, e fazemos muitas vezes do nosso lar e das pessoas que moram conosco, desculpe a palavra, mas o nosso pinico emocional. Diga misericórdia, irmãos. Isso é muito destrutivo. Ali é um lugar onde nós mais precisamos colocar vida, paz, alegria. Mas esses jovens aqui, esse Calebe, parece que ele era um rapaz feliz, fruto de uma família feliz, de uma casa feliz. E ele foi lá espiar a terra. E uma pessoa feliz, quando vai num lugar, quando faz uma viagem, ele vê as coisas boas, ele fica admirado, ele curte o passeio, ele curte o turismo, ele curte a viagem. E ele chegou lá, irmãos, ele não viu as dificuldades, ele não viu os problemas, ele não viu as coisas ruins, ele viu as coisas boas. Ele disse: meu Deus, essa terra é a terra que Deus falou, é uma terra que emana, olha o tamanho dos frutos, olha a produtividade dessa terra, olha que bênção essa terra. E uma pessoa que é infeliz, ela vai na viagem, ela acha só os defeitos. A comida estava muito salgada, fui naquele restaurante, o garçom serviu mal, andei pelaquela rua, as calçadas todas quebradas. E ele volta da viagem: aí como é que foi a viagem? Horrível aquela viagem, fomos para lá, mas foi uma terrível, uma viagem horrível. Às vezes ele até mente, né? Ele fala para se gabar para os outros que foi boa, mas no fundo foi ruim. E sabe por que a viagem foi ruim, irmãos? Porque ele levou a si próprio na viagem. Por isso que a viagem foi ruim. Ele se levou na viagem. Aí ele não só estragou a viagem dele mesmo, como ele estragou a viagem dos outros que estavam ali junto. Que poderia ter sido uma bênção aquela viagem, mas por causa das frustraçãozinhas, a viagem foi ruim. Diga misericórdia. Mas Calebe e Josué não era assim. Por isso, irmãos, a maneira como você vê a vida determina o seu ânimo. E nós precisamos ter bom ânimo. Jesus disse o quê? Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições.
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos controlar os nossos pensamentos, porque a maneira que nós pensamos determina as nossas ações, e a maneira como nós pensamos determina o nosso ânimo. Nós precisamos de ânimo para enfrentar a vida, para vencer a vida. E isso está nos nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: tudo que é honesto, tudo que é justo, se há alguma boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Alimente a sua mente com coisas boas, com coisas positivas. O que você ouve que te alimenta? Aqueles 10 espias trouxeram uma mensagem negativa. E se nós dermos ouvidos a pessoas com atitude negativa, nós acabaremos nos tornando pessoas negativas. É por isso que nós temos que trabalhar nas nossas casas, nas nossas famílias, dessa maneira. Ser uma pessoa feliz, irmãos, não significa ausência de problemas. Ser feliz não significa que eu não tenho problema, por isso sou feliz. Não tenho dificuldade, por isso sou feliz. Na minha vida está dando tudo certo, por isso eu sou feliz. Não, ser uma pessoa feliz está mais ligado com a maneira com que eu enfrento, a maneira como eu resolvo, a maneira como eu lido com os problemas. Porque Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O que é uma pessoa animada para você? É sinônimo do quê? Sinônimo de feliz. Ou o cara animado, o cara sorridente, risonho, cheio de problemas, o cara é feliz, amém, irmãos? Ele levanta de manhã, ele já levanta com uma energia boa, cantando louvor, adorando a Deus, fazendo café, preparando as coisas. É assim que Deus quer nos ver, aleluia. Uma pessoa feliz não é uma pessoa que tem tudo na vida, aquele lá é feliz, tem tudo na vida. Não, uma pessoa feliz, eu ouvi alguém dizer isso, não sou eu que falei, mas eu ouvi alguém dizer isso, que uma pessoa feliz não é aquele que tem tudo na vida, mas é aquele que faz a vida ficar melhor. É aquela pessoa que faz tudo ser melhor. Então, quando ele vai na viagem, que bom que você veio na viagem. A presença dele faz a viagem ser legal. Quando eles vão fazer alguma coisa, a presença dele faz a coisa ficar melhor. Quando ele chega, as pessoas já se alegram, porque chegou aquele que traz alegria para o ambiente. Isso é uma pessoa feliz. Glória a Deus. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade de espírito tornam a vida mais feliz. Amém, irmãos? Quando nós somos mansos e humildes de espírito, nós tornamos a vida mais feliz, a nossa e a dos outros. Jesus disse assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O jugo de Jesus, que é o jugo que está sobre a igreja, que está sobre nós, a sua igreja, é o jugo de humildade, é um jugo de mansidão. Então, eu e você precisamos tomar esse jugo da humildade e da mansidão e aprendermos de Jesus, porque encontraremos descanso, felicidade para as nossas vidas. E Jesus, irmãos, ele veio, sabe para quê? Para servir. Nós temos um lema lá na nossa camiseta dos encontreiros, quando a gente vai fazer o encontro com Deus de homens, que diz assim: não é só por nós. Porque nós não estamos aqui para buscar o nosso próprio interesse, egoisticamente, a nossa satisfação, as coisas para nós. Não, nós estamos aqui por Deus primeiramente, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, pela nossa família, pela nossa igreja, pelas pessoas que nos cercam. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí nós encontramos uma razão poderosa de felicidade, porque quando você quer se satisfazer só na vida, e o fim último da tua vida é a felicidade como alvo supremo, e você busca a felicidade como um objetivo, você se frustra, e as coisas não saem como você acontece, e você se frustra, e fica infeliz, fica ranzinza. Mas quando nós entendemos que o reino de Deus é o alvo, e nós buscamos servir
a Deus e servir ao nosso próximo e amar, então a felicidade se torna o resultado, a consequência, o subproduto. Porque aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, diz Jesus. E aí, irmãos, fazendo disso o alvo da nossa vida, nós compreendemos que o próprio Senhor Jesus, que é o caminho para nós, Ele veio para servir. E sabe quem são os felizes da terra? Os que servem. Essas pessoas são felizes. Eles estão ali para resolver, eles estão ali para abençoar, eles estão ali para ajudar, eles estão ali para servir. E isso é maravilhoso. E se você está disposto a servir a Deus, Deus está disposto a te promover. Mas jamais sirva a Deus para ser promovido. Sirva a Deus porque é um prazer fazê-lo. Que a tua paixão seja servir a Deus. Pastor Josué Valandro falou algo que eu achei muito interessante. Para o erro da gente, nós temos desculpa de sobra, mas para o erro dos outros, nós temos pedra de sobra. Às vezes na vida chega alguém que tem um comportamento que não é o melhor, que tem uma atitude que não é a melhor, mas esta é a hora de restaurarmos a pessoa em mansidão. Mas isso é coisa, diz ele, para gente espiritual. Porque gente que não é espiritual vai dizer, mas essa é a minha personalidade, eu sou assim. Irmãos, eu não sei se você é fleumático, não sei se você é colérico, não sei se você é sanguíneo, mas uma coisa eu sei, que uma pessoa que dispõe a sua personalidade sob o domínio do Espírito Santo, serve ao Senhor e ao próximo com a máxima dignidade e honra. Amém, irmãos? Glória a Deus, Jesus fazia isso. E aí eu quero ler na passagem aqui da Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 1, convido os irmãos a abrirem comigo, Josué capítulo 1, versículo 1, para nós vermos Deus falando com esse filho Josué, esse homem feliz, e as coisas que vêm da parte de Deus para nós nessa noite. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, eu acho que o Num tem muita crédito para levar aqui sobre o Josué. E aí o texto continua assim, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Deus fala para ele, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. A palavra dispõe aqui, irmãos, do original hebraico, eu não sei a pronúncia do transliterado, que tem o alfabeto hebraico, é diferente do nosso, se lê da esquerda para a direita, não, a gente lê da esquerda para a direita, do hebraico é da direita para a esquerda, e aí a gente translitera para conseguir ler em português, por exemplo, mas eu não sei como é que pronuncia, é Q-U-W-N a palavra, essa palavra Q-U-W-N, ela é, a tradução dela exata, de dispõe-te, é levanta-te. Então Deus está falando isso, se levante agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, todas as terras dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Nessa passagem bíblica, irmãos, nós vemos claramente Deus animando Josué, a ação de Deus para animar Josué, para que Josué use o seu potencial. Como pais, nós devemos ajudar nossos filhos a desenvolver e a descobrirem o seu potencial humano. Deus faz a mesma coisa também conosco. E nesse caso específico aqui do sucessor de Moisés, nós vemos Deus agir no sentido de encorajar este homem, que estava assustado diante de desafios imensos. Ele iria substituir ninguém mais do que Moisés. É como alguém, irmãos, que vai substituir um grande futebolista. Como é que é o nome, irmão? Vinícius Júnior, vocês concordam? É bom? E aí o Vinícius Júnior está lá jogando, e aí acontece alguma coisa, uma lesão, e vão substituir ele e pegam o cara aqui do campinho da serraria, para colocar ele no lugar. É mais ou menos a mesma coisa. Moisés, Josué. E Deus vem para ele e começa a desenvolver a potencialidade dele. Começa a desenvolver o potencial humano dele. E isso é tremendo, irmãos. Porque quanto maiores forem os nossos desafios, nossa tendência é achar que só Deus pode agir. Porque o desafio é muito grande. E a gente olha para nós mesmos e nós dizemos, mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Se Deus não fizer, não tem jeito, nada acontecerá. Se o Senhor não agir, não vai dar certo, é o fim. E muitas vezes nós pensamos dessa maneira, embora esteja correto, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Porém, irmãos, nós não vamos sem o Senhor. Deus, Ele nos assegura que estará conosco em todo o caminho. Ele é o nosso Pai, e Ele quer que nós venhamos desenvolver o nosso potencial. Deus é o nosso Pai Criador, e Ele acredita em nós. Ainda que você não creia, você tem um Pai que crê em você. Deus, o nosso Pai Criador, Ele crê, e Ele sabe do que você é capaz, Ele sabe do que nós somos capazes, Ele nos conhece. Muitas vezes nós não nos conhecemos, não conhecemos o nosso talento, não conhecemos o nosso potencial, mas Deus conhece. Deus não menospreza o potencial da sua criação, Deus não menospreza o potencial humano, porque Ele é o nosso Criador. Nós já somos um milagre. A mente humana, por exemplo, irmãos, até hoje é um mistério ainda, em certo sentido, para a ciência. Ela é mais difícil, mais enigmática do que compreender a vastidão do cosmos. A mente humana, como que funciona, como que se processa, como que acontece, como que a gente tem os pensamentos que tem, como que a gente tem a razão da forma como nós temos. Deus é o nosso Criador, Ele nos dotou de talentos, de habilidades que podem ser desenvolvidas e multiplicadas. E é muito importante isso. Ele diz aqui para o Josué, Josué, não cesses de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Só então você fará o teu caminho prosperar e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? Para quem que Deus está falando aqui? Para Josué. Não é Deus está dizendo, eu vou fazer isso por você, vou fazer isso na tua vida. Não, não. Deus está dando sabedoria, está dando instrução, Deus está desenvolvendo o potencial dele, através da palavra, e está dizendo, olhe, memorize a minha palavra, não cesse de falar dela, não cesse de meditar nela de dia, de manhã e de noite, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Só então você fará o teu caminho prosperar e você vai ser bem sucedido. São coisas que dependem do nosso potencial humano, irmãos.
E começa por isso, memorização da Bíblia. Aqui nos Guerreiros, toda semana a gente tem que trazer os versículos de cor salteado, né, irmãos? Tá com os versículos salteados aí? Glória a Deus, irmão guerreiro aí, tão forte na pegada. E isso é muito importante, irmãos. E se nós olharmos a ideia central aqui do texto que nós lemos, esse texto que nós lemos comunica a ideia de que, para que eu tenha uma vida vitoriosa, dependo da ação de Deus e do meu potencial e esforço. Amém? Vamos repetir isso então, porque quando a gente repete, quando a gente memoriza, você não só fala, mas você fala e escuta aquilo que você falou. E eu achei muito interessante isso, porque eu assisti na Netflix o documentário das Agulhas Negras ali, Irmãos por Escolha, e ali eles falam que quando os combatentes, por mais treinados que sejam, estão indo para enfrentar forças inimigas adversas, que pode ser milícias, traficantes, eles precisam controlar as emoções. E para controlar as emoções, o instrutor diz a eles assim: olha, vocês têm que falar com vocês mesmos em voz alta, porque a nossa mente não consegue discernir entre um pensamento positivo e um pensamento negativo, no sentido de controlar as emoções. Então, se você está indo e você ficar com medo, e o medo dominar você, você vai fugir, você não pode fugir. E se você for dominado pela raiva, pela ira, no momento de enfrentamento e forças adversas, você vai usar a violência, e você não pode usar a violência, você tem que controlar as suas emoções. E aí ele diz: fale com você mesmo em voz alta, porque quando você conversa consigo mesmo em voz alta, a tua mente consegue compreender que aquele é um pensamento positivo e você domina as emoções. E Deus já nos ensinou a fazer isso, irmãos, na Bíblia Sagrada, ó. Aleluia! Por isso que o crente ora em voz alta, amém, irmãos? Então vamos repetir isso em nome de Jesus, repita comigo: para que eu tenha uma vida vitoriosa, dependo da ação de Deus e do meu potencial e esforço. Glória a Deus. Amém. Irmãos, outra coisa importante para nós pensarmos aqui sobre o desenvolvimento e o uso dessa ferramenta do nosso potencial humano. A motivação correta dos puros leva sempre ao amor a Deus e amor ao próximo. É uma motivação. Por que você faz o que você faz? Então, a motivação correta dos puros, Deus revelou, falou comigo isso essa semana. Ela produz sempre amor a Deus e amor ao próximo. Mas a motivação errada produz inveja. A inveja nos prejudica muito, porque nós não conseguimos desenvolver o que é nosso. Por causa da inveja, você não consegue desenvolver o teu próprio potencial. Quando nós nos comparamos, quando desejamos o que Deus deu ao outro, quando não conseguimos, por exemplo, nos alegrar com os que se alegram, com aqueles que tiveram uma vitória, que estão sendo bem-sucedidos, que está acontecendo alguma coisa, que eles estão sendo abençoados, e a gente não consegue se alegrar com os que se alegram, isso é inveja. E muitas vezes, diz também a Bíblia, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas a gente não consegue chorar com os que choram, pelo contrário. Algumas vezes vem um pensamento assim, bem feito. Ah, não, pastor, mas isso aí nem pensamento, porque é infantil e é uma coisa horrível. Pois bem, irmãos, muitas vezes talvez você não tenha esse pensamento, ou não fale isso, mas os teus sentimentos trazem para você uma satisfação de ver que alguma pessoa, ao invés de se sair bem na vida, sofreu um mau logro e foi mal em alguma coisa. E não é isso que Deus espera de nós. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Porque o homem que do Senhor recebeu talento, diz a Bíblia que um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. É interessante porque pode ter a ver com inveja, porque o que recebeu um talento olhou para os outros, se comparou e ele enterrou o seu talento.
ele não desenvolveu o seu talento, talvez por um senso de injustiça, porque a inveja traz isso consigo. Injustiça, por que ele tem, por que eu não tenho? Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Mas Deus distribui conforme Ele apraz. Deus é justo, santo, e Deus sabe de todas as coisas. E aí ele pegou e enterrou o talento. Se fosse por procrastinação, preguiça, se fosse por prodigalidade, talvez o que recebeu 2 talentos teria sido o que enterrou. Mas não, Jesus falou que foi o que tinha 1 talento, porque ele se comparou. Ele começou a olhar para os lados, e aí ele não desenvolveu aquilo que tinha. Mas, irmãos, é certo, não importa quantos talentos você tem, não importa no que você é bom, não importa a sua habilidade, se você se dedicar naquilo e desenvolver, quem que diz que esse teu 1 talento não pode te levar lá para frente, além do que tinha 5 talentos? Porque se você for exímio, bom, se desenvolver naquilo que você tem, isso pode ser maravilhoso. Mas ele enterrou o talento, e por causa disso ele foi infiel e não fez a vontade do Senhor. Nós precisamos meditar nessas coisas, irmãos. A inveja é terrível, e a inveja, ela sempre se fundamenta nas coisas que produzem inveja. E eu estava orando e o Senhor falou para mim qual era a motivação do apóstolo Paulo, quando ele pediu oração para os irmãos: Senhor, me abra uma porta no Evangelho para que eu pregue a Tua palavra. A motivação dele era amar a Deus e amar o próximo, era almas. A motivação correta. A motivação dele não era fazer sucesso, ter fama, ter prestígio, ser admirado, ter dinheiro. Ele não estava buscando essas coisas, que são as coisas que produzem inveja no coração dos outros. Mas ele realmente queria servir a Deus. E isso traz para nós uma vida muito feliz. Diga para o irmão aí, irmão, no seu lado, você precisa desejar servir a Deus. Glória a Deus. E a motivação é o amor. Primeiro da nossa casa, da nossa família. E também da nossa igreja, que é a família do Senhor. Termos esse zelo e amarmos uns aos outros. Cuidarmos de tudo que Deus confiou a nós. Por que Deus precisa agir, irmãos? Primeiro, diz a Bíblia que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então só Deus pode fazer isso. Existem as ações fundamentais de Deus, que são as ações da criação. E existem ações ativas de Deus, que é quando Deus sustenta as coisas. E Deus é o Criador e sustentador das coisas. Ele sustenta as nossas vidas. Você é sustentado por Deus. O ar que nós respiramos vem de Deus. O nosso coração bate automaticamente, sem você precisar ter uma atitude ativa para que o teu coração fique batendo. Você não precisa ficar ali movendo o teu coração. Ele bate automaticamente, você vai dormir, deita, descansa, dorme um sono profundo, e você sabe que o teu coração está batendo. O Senhor é o sustentador de todas as coisas, irmãos. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta e cuida, Ele que nos dá a vida. Glória a Deus. E Ele sabe aonde nós podemos chegar. Nós podemos ir até aonde chega a nossa fé. O ser humano, ele imagina as suas limitações. E ele imagina as limitações do seu potencial. Mas estas limitações são impostas por causa das nossas próprias atitudes e da nossa fé. A nossa incredulidade muitas vezes nos leva a ter atitudes ruins com relação à vida e à nossa fé. Essa é a fronteira do nosso potencial humano e daquilo que Deus quer desenvolver nas nossas vidas. E aí, a gente vê Deus agindo no potencial de alguns homens na Bíblia. Por exemplo, Moisés. Diz a Bíblia que Deus trabalhou muito em Moisés. Eu não vou falar porque iria uma pregação só para falar de Moisés. Mas chegou um momento, irmãos, que eles estavam fugindo dos egípcios no deserto,
e eles se deram de frente com o Mar Vermelho. E os egípcios vindo atrás, e o Mar Vermelho na frente, eles pararam ali, começaram a clamar, começaram a gritar, ficaram apavorados, e agora o que vamos fazer? Deus, Deus, salva-nos! E Deus falou com Moisés: por que vocês estão clamando? Não é hora de orar. Parece que Deus tem um senso de humor às vezes, né? Por que eles estão clamando? Ora, os egípcios estão vindo atrás, na frente tem o mar. E Deus falou para eles assim: não é hora de vocês orarem, ordene ao povo que marche. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma inversão. Nós oramos quando deveríamos agir e usar o nosso potencial humano. E às vezes agimos quando deveríamos orar. E a gente precisa ter esse discernimento. Tem coisas, por exemplo, que estão nas mãos de outras pessoas, que dizem respeito ao livre-arbítrio de outras pessoas, que você não tem o que fazer. Por exemplo, minha esposa decidiu alguma coisa lá e ficou obstinada, não tem o que eu fazer. É uma decisão dela, é o livre-arbítrio dela. Nem Deus não tira o livre-arbítrio, irmãos. Deus vai convencer, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas se a pessoa estiver obstinada, Deus não faz como o demônio, que enfeitiça, que aprisiona, que tira a pessoa da sua sobriedade, da administração da sua vida. Não, Deus vai tentar convencer, mas é a pessoa que decide. Então, tudo que diz respeito ao livre-arbítrio de outra pessoa não está no meu poder. E eu posso tentar convencer, orar pela pessoa, amar a pessoa, mas eu tenho que pedir serenidade para eu aceitar o que eu não posso mudar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É algo que eu preciso orar, não está na minha mão, eu preciso de uma intervenção divina. Está além do meu poder, da minha força, mas eu preciso discernir o que está na minha mão, o que eu posso fazer. E muitas vezes, irmãos, você está passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, e Deus vem e pergunta para você, o que você pode fazer em relação a isso? E tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode agir para resolver o problema, diante da sabedoria de Deus e daquilo que o Senhor está falando para nós. Então, tenha discernimento entre o que está na tua mão e o que não está na tua mão, para que você possa agir. E o Senhor falou para eles assim: marche, porque marchar é com vocês, abrir o mar é comigo, aleluia, mas se vocês não marcharem, não tem mar aberto. E aí a gente vê um outro homem de Deus, que teve uma experiência grande também, Abraão. Deus vai para ele e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E ele sai sem saber para onde ia, e diz a Bíblia que ele sai com gente e com gado, e ele vai com gente e com gado, e aí ele vai para as montanhas, e dá uma crise, irmãos, uma seca, e a terra entra numa miséria ferrenha, e ele desce para o Egito, e ele pega gente, gado e gente, e leva para o Egito. Olha o esforço desse homem, ele não ficou parado, não ficou olhando a situação. Aí ele fica 2 anos no Egito e ele volta para a montanha. E a Bíblia diz, irmãos, que num tempo de miséria, de seca, num tempo de dificuldade, de escassez, Deus engrandeceu Abraão e ele multiplicou gado e ouro e riquezas e gente também. Multiplicou a sua gente. Glória a Deus, amém, irmãos? Então não importa a crise, use o teu potencial humano. Deus quer desenvolver o nosso potencial humano. Gideão, a história de Gideão eu acho fantástica, irmãos. Diz a Bíblia que eles recolhiam a safra e vinham os midianitas e roubavam tudo o que eles tinham. E aí eles ficavam paralisados, porque eles não tinham o que fazer, os midianitas eram muito mais fortes, poderosos, e eles só entregavam, se submetiam. Gideão disse no seu coração: não, a minha colheita eles não vão levar. E aí ele pegou, naquela época eles trilhavam o trigo para debulhar, para tirar a sementinha, fazer farinha, com animal, cavalo, com toras atravessadas, e era dessa maneira. E ele pega
e leva o trigo para debulhar no lagar. Ele se esconde e ele começa a fazer aquele trabalho, um trabalho árduo. E o anjo vê o esforço dele. Um cara diferente, toda a nação estava fazendo daquela maneira, entregando as coisas, não tinha o que fazer, nós não temos como fazer. E ele foi lá, se escondeu, começou no lagar debulhar o trigo, e o anjo parou ali do lado, ficou observando o esforço, o trabalho de Gideão. De repente o anjo diz: varão valoroso, Deus é contigo, e o Senhor te chamou para que você livre todo Israel dos midianitas. Ele disse: eu, Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da nossa tribo, que é a menor tribo de Israel. Então olha a visão que ele tinha dele mesmo. E o Senhor diz para ele, vendo o esforço e o trabalho dele: vai nessa tua força, Gideão, porque eu serei contigo, aleluia. E Deus o abençoa, e Deus o levanta, irmãos. Deus valoriza as pessoas esforçadas, por isso esteja sempre preparado para entregar um vigor acima do normal. Use o seu potencial. Deus quer desenvolver o nosso potencial, Deus é nosso Pai. Essa palavra é poderosa. Levante-se, quer dizer, mude de atitude, pare de reclamar, pare de choramingar, tenha um outro olhar em relação à vida, levante a sua cabeça, mude de postura. Por que você está aí sentado? Muitas vezes aconteceu alguma coisa difícil na vida e a pessoa perde até o ânimo de trabalhar. Não quero mais trabalhar, entra em depressão. Não, Deus está falando, se levante. Deus vem com uma ênfase especial aqui, ele fala 3 vezes para Gideão: Gideão, tenha bom ânimo, esforça-te, e eu serei contigo. Se esforce, tenha bom ânimo, em nome de Jesus. É ter atitude, irmãos. Outra coisa, não tenha medo, porque o medo nos paralisa, mas a nossa garantia da vitória é o Senhor. Eu vou contigo, irmão. Eu não sei o que você quer realizar, não sei o que você quer conquistar, mas escuta essa palavra: tenha bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo, aleluia. Se você manter o bom ânimo e se esforçar, você vai tomar posse da bênção de Deus. A bênção do Senhor vai chegar, o Senhor é contigo. Faça a sua parte, use o seu potencial. Diz a Bíblia, irmãos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a cumprir a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Pedro diz isso, fundamentado numa palavra do Antigo Testamento. Também está escrito, Salmo 115, versículo 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Diz a Bíblia que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, cremos que nos ouve, e se cremos que nos ouve, cremos que já recebemos aquilo que lhe pedimos. O Senhor faz o que lhe agrada. O Senhor é poderoso. Salmo 99, versículo 1 diz assim: reina o Senhor e tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra, celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque o Senhor é santo, aleluia. Salmo 90, versículo 2 a 4 diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Deus é a garantia da sua vitória, irmão. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles espera. Vamos nos pôr em pé? Glória a Jesus. Deus é o Senhor dos exércitos. Quem garante a sua casa e a sua família é o Senhor.
Quem garante esta igreja é o Senhor. A nossa garantia é o Senhor. Quem está garantindo as coisas, o teu trabalho, a sua vida, o seu sustento, é o Senhor. Quem está garantindo esse projeto que Deus está colocando no seu coração é o Senhor. Porque Deus opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Ele é a garantia da nossa vida. Deus está conosco. Por isso não temas, não tenha medo, irmão. Creia no Senhor. Fique firme e se anime, se levante em nome do Senhor Jesus.